Olá, queridos alunos, boa noite, né? Boa tarde, bom dia. Não sei a que horas você vai estar assistindo esta aula. Hoje o professor vai falar um pouco sobre os polígonos, né? Como você observa aí na tela, tem algumas figuras aí cujo nome é polígono. Polígono são figuras, né, fechadas. Se você observar, todas essas figuras aí são fechadas. Existem algumas diferenças, né? Por exemplo, esta figura aqui, esta figura que está aí na tela. Deixa eu só abrir aqui esta figura que está aí na tela, né? Esta aqui, ela, por exemplo, é não convexa, porque se eu pegar dois pontos aqui, ó, um ponto aqui, e você unir esses dois pontos, com uma reta, esta reta vai ter parte externa ao polígono. No caso aí é polígono não convexo. Já esse polígono aqui, se eu pegar qualquer dois pontos, se eu pegar quaisquer dois pontos e unir esses dois pontos, todo este segmento de reta estará interno ao polígono, tá? Então a gente vai ver essas diferenças, tá? Então vamos lá. De antemão peço que se inscreva no canal, né? Ative aí o sino de notificações, tá? Ao final vou estar resolvendo a questão do Enem e para os meus alunos vou disponibilizar uma lista de exercícios com este conteúdo. Tente fazer, tá? Então vamos lá. Como eu falei aí, pessoal, o polígono é uma linha fechada. Uma linha fechada por segmentos de reta no mesmo plano. Esses segmentos de reta, eles não se cruzam. Eles não se interceptam. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar esses segmentos aqui e unir, pegar esses segmentos aqui, são segmentos, e unir, formei um polígono. Agora, se eu fizer assim, entrelaçando, ou seja, aí já não é um polígono, porque eles não se cruzam. Tá, vamos ver o pentágono. O pentágono, inaugurado em 1943, é um famoso edifício, né? Nos Estados Unidos, foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, tá? As Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, Fuzileiros Navais, Guarda Costeira, sobre um telhado. Assim surgiu o conceito atual de pentágono. Pentágono por quê, professor? Porque se você observar, a forma desta construção tem 5 lados penta, quer dizer 5, o prefixo penta. Assim como o Brasil é pentacampeão, seja campeão 5 vezes, se ele ganhasse a última Copa seria hexa. Hexa, o prefixo hexa quer dizer 6. E o prefixo penta quer dizer 5. Então, o Pentágono é um famoso prédio dos Estados Unidos que abriga as Forças Armadas, que tem 5 lados, tá? E tem a forma geométrica de um pentágono, tá? Vamos lá. Nome dos polígonos, pessoal. Se o polígono tiver 3 lados, a gente sabe muito facilmente que ele é um triângulo. Aqui são os polígonos regulares, nesta coluna aqui, ó, que eu vou marcar agora. Aqui são os polígonos regulares. E nesta aqui são os polígonos irregulares. Então, ó, 3 lados, triângulo, quadrilátero, né? A gente conhece mais o quadrado e o retângulo, que são quadriláteros, trapézio, paralelo, mas existem mais diversos quadriláteros. 4 lados. Pentágono, hexágono, heptágono, hepta quer dizer 7, octógono, né? Por exemplo, o UFC. Falou em octógono, lembra do UFC. O octógono mais famoso do mundo, eneágono, enia, quer dizer 9, decágono, 10.
dodecágono, 12. Aí o pentadecágono seria 15 e o icoságono 20. E tem os outros nomes, né? Mas esses são os mais utilizados. Observe que aqui são polígonos regulares e aqui são polígonos irregulares. Mas tem, ó, se você contar quantos lados tem lados, basta você fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também tem 5, ó. 1, 3, 4, 5. São os segmentos de reta, beleza? Então você precisa saber o nome de alguns polígonos. Vamos lá, polígonos convexos são aqueles que, quando você pega dois pontos quaisquer e você une esses dois pontos, o segmento está totalmente dentro. Pegar dois pontos quaisquer dentro, quando você une, esses dois pontos estão totalmente, vamos botar uma retinha bonita aqui, né? Os dois pontos estão, deixa eu só afinar um pouco mais, os dois pontos estão, o segmento de reta está totalmente interno. Agora, se você pegar dois pontos aqui nesta figura aqui, que é um polígono não convexo, se por exemplo pegar esse ponto e este ponto aqui e unir estes dois pontos, vai ter parte externa ao polígono. Então é um polígono não convexo, tá? Então você, por exemplo, se você pegar um polígono aqui, ó, quantos lados tem esse polígono? Quantos lados tem este polígono? Basta você contar quantos lados tem o polígono, né? Basta você contar quantos lados tem o polígono. Aqui é fechado, né? Tudo fechadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é um hexágono. Um hexágono, né? Já que é um polígono não convexo. Aqui, ó, se você pegar, se tiver uma curva para dentro, é não convexo. Ou côncavo, né? E se tiver uma curva para fora, as curvas para fora é um polígono convexo, tá? Quais são os elementos de um polígono, professor? As quinas nós chamamos de vértice. No caso, esse polígono tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono, certo? É um heptágono. Esse polígono aqui, o nome dele é um heptágono. 7 lados, certo? 7 vértices, 7 lados, 7 ângulos internos, ó. 1, 2, 3, tá aqui, ó. 4, 5, 6, 7 ângulos internos, que a gente pode chamar de AI, ângulo interno. E 7 ângulos externos, ó. Se você prolongar aqui, ó. Se você prolongar este lado aqui, ó. Deixa eu pegar a reta aqui que fica mais certinho. Se você prolongar os lados, ó. Você tem que prolongar sempre na mesma direção. Eu não posso prolongar esse aqui assim, ó. Aí tá errado. Se eu botei no sentido anti-horário, então tem que sempre prolongar os lados no sentido anti-horário. Aí você marca os ângulos externos, perdão. Então, se você observar, quando eu faço o prolongamento, eu encontro ângulos externos. Está aqui, ó. Ângulo externo a gente pode botar AE. A de ângulo e E de externo. Aqui é outro ângulo externo. Aqui é outro ângulo externo. Ângulo externo. Ângulo externo. Ângulo externo. E ângulo externo. Se você observar, se você juntar um ângulo interno mais um ângulo externo, isso dá 180 graus. Por quê, professor? Vou botar de outra cor aqui, para você visualizar. Aqui, ó. O AI com mais o AE é uma meia volta, 180 graus. Tá? Observação: em qualquer polígono convexo, o número de vértices, de lados, de ângulos internos e de ângulos externos é o mesmo. Heptágono, 7 lados, 7 ângulos internos, 7 ângulos externos.
né? 7 vértices, 7 lados, beleza? Vamos lá, o que a gente quer aprender, professor? Eu quero te ensinar a você a encontrar a soma desses ângulos internos aqui. Eu não sei quanto que é a medida deles, mas eu quero encontrar a soma. Nós vimos em aula anterior que em qualquer triângulo, a soma, vamos botar aqui, SI. Lembra que SI é de soma interno. Então, o SI de um triângulo sempre é igual a 180. Tá? Nós vimos isso em vídeos anteriores, mas para você que não lembra, é muito fácil. Basta você traçar uma paralela aqui, ó, e uma paralela aqui. E observar que este ângulo aqui, eu vou marcar de azul, deixa eu só tirar. Este ângulo que eu estou marcando de azul é igual a este ângulo aqui, porque é alterno interno. Este ângulo que eu vou marcar de verde, que é a mesma coisa que o do vermelho aqui, é esse ângulo. Se você observar agora, você tem os 3 ângulos, juntando meia volta. Meia volta é quanto? 180. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Beleza? Então, eu quero descobrir quanto que vale a soma desses ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Eu não sei quanto que mede cada um. Eu quero saber quanto que mede a soma desses 4 ângulos. Então, o que a gente pode observar? Se você sabe que em um triângulo é 180. Então, você pode fazer observar que você pode pegar o quadrilátero e dividir em 2 triângulos. Você pode pegar o quadrilátero e dividir em 2 triângulos. Então, como é que ficaria o SI, professor? A soma dos ângulos internos. Como é que ficaria o SI? O SI, se você observar, você tem 2 triângulos, então vai ser 2 vezes 180. Porque esse pedacinho aqui com esse pedacinho com esse vai dar o ângulo do quadrilátero. Você está separando um ângulo maior em 2 menores. Mas você tem 2 triângulos, então é 2 vezes 180. Mas você pode observar que 2 é a mesma coisa que 4 menos 2. Você concorda comigo? Deixa eu só diminuir aqui um pouco para caber aqui. Vamos lá. Ó, o SI é 2 vezes 180, porque são 2 triângulos. Mas você pode observar que o 2 é a mesma coisa que 4 menos 2. Você concorda? 4 menos 2 é 2. Só estou escrevendo de uma outra forma. Mas o quadrilátero tem quantos lados, pessoal? 4. Esse 4 aqui é o número de lados. Esse 4 lados. Por isso que apareceu esse 4. Certo? Então, se for um quadrilátero, você vai ser 2 vezes 180, que é a mesma coisa que 4 menos 2 vezes 180. Vamos ver o pentágono. O pentágono é um polígono que tem 5 lados, tem 5 ângulos internos, e eu quero a soma desses ângulos internos. Então, você vai fazer SI. Quantos triângulos eu consigo dividir, professor? Basta você observar que você vai ter 3 triângulos, ó. 1, 2, 3. Então, vai ser 3 vezes 180. Vou botar um pouco mais escuro. 3 vezes 180. Mais 3, você concorda comigo que é 5 menos 2? 5 menos 2 vezes 180. Mas quem é o 5? O pentágono tem 5 lados. Por isso que apareceu o 5. E se for um hexágono, pessoal, tem 6 ângulos, mas você consegue observar que consegue dividir em quantos triângulos? 4 triângulos. Ó. 1, 2, 3, 4.
Então, o SI, que é a soma desses ângulos internos, os ângulos são esses aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O SI vai ser 4 vezes 180. Mas o 4, você concorda comigo, que é a mesma coisa que 6 menos 2, vezes 180. Ou seja, o hexágono tem quantos lados? 6 lados, por isso que apareceu aquele 6. E se eu perguntar para você, beleza, moleza, né? Aqui a gente vê um polígono com 4 lados, vai ser 4 menos 2, com 5 lados é 5 menos 2, com 6 lados vai ser 6 menos... E se for um polígono, pessoal, se fosse um polígono com N lados, você vai fazer o SI, vai ser sempre N, aqui o N aqui é o número de lados, é 4. O N aqui é quanto? 5. O N aqui é quanto? 6. Se eu não sei qual o valor do N, continua como N. Vai ser sempre N menos 2. Vezes 180. Isso aqui, pessoal, que a gente acabou de obter, a gente chama de fórmula. Eu mostrei para vocês por que a fórmula é essa. Por que é N menos 2? Porque sempre você tira, sempre o número de triângulos vai ser menos 2, o número de lados. Porque você não pode pegar esse vértice e ligar esse outro vértice aqui, nem a esse, porque senão seria lado. Aqui no pentágono, aqui, ó, se você pegar daqui até aqui, não vai ser uma diagonal, vai ser um lado. Então a fórmula é essa. Toda vez que pedir para você qual é a soma dos ângulos internos, você vai lembrar N menos 2 vezes 180. Vamos lá. Vamos ver como é que é fácil. Qual é a soma dos ângulos internos dessa mesa octogonal? Octogonal, você tem que lembrar que é um polígono. A forma da mesa é a forma de um octógono. Polígono de 8 lados. Para calcular a soma dos ângulos internos, você lembra daquela formulazinha. SI é igual a N menos 2 vezes 180. O N aqui, no caso, vale quanto, pessoal? Vale 8. Então, vai trocar o N por 8. O SI você vai repetindo. Então, vai ficar 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2 é quanto, pessoal? 6. 6 vezes 180. Basta efetuar o cálculo de multiplicar, pessoal. 6 vezes 180. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1 é 6, com mais 4 é 10. Então, deu 1080. Moleza, né, pessoal? Só pegar a fórmula, que é sempre N menos 2 vezes 180. N é o número de lados. SI é uma abreviação para a soma dos ângulos internos. É o S de soma e o I de interno. Certo? Vamos lá. Se o polígono for regular, o que é um polígono regular? Tem todas as medidas dos lados e ângulos iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse, mesma medida desse. Todos são iguais. O lado também tem o mesmo tamanho. Por isso que é um polígono regular. Se você observar, qual é o nome desse polígono aqui? Hexágono. É um polígono de 6 lados. Certo? Quantos ângulos internos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero calcular quanto que vale cada um. Eu sei a soma total. Qual é a soma total, pessoal? Lembra? A soma dos ângulos internos, dos 6 ângulos internos, é aquela fórmula anterior. SI é igual a N menos 2 vezes 100 Mas eu tenho quantos lados? No caso aqui, por exemplo, aqui seria 6 o N. Então, por exemplo, aqui no lugar do N, você colocaria o quê? O 6.
6 lados. Mas quantos ângulos internos a gente tem? 6. Então tu vai dividir por 6. E se for um polígono qualquer, com n lados, você divide por n. Por isso que a gente botou aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, essa formulazinha. Aqui no caso, esse polígono, o n vale 6. Mas se eu não souber o valor do n, vai ficar n. Então você tem essa formulazinha aqui, ó. Aí, que é de ângulo interno, é n menos 2 vezes 180. Por quê? O que significa n menos 2 vezes 180? A soma de todos os ângulos internos. Como eu quero cada um e todos são iguais, eu posso dividir pela quantidade. No caso é o n. Vamos ver um exemplo, para você ver como é que é moleza. Ó. No Dia das Mães, Raul deu um presente à mãe dele, um relógio de parede com o formato de um polígono regular. Que polígono seria esse? Moleza, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelas alternativas, você já marcaria a letra A, não precisaria fazer cálculo nenhum. Mas imagine que não tivesse o nome dos polígonos. E ele quisesse a soma dos ângulos internos e a medida de cada ângulo externo. Então vamos lá. Ele quer a soma dos ângulos internos. Então vamos SI. E se ele pedisse aqui também, ó, a medida de cada ângulo interno. Então vamos lá. Para calcular a soma dos ângulos internos, você pega a fórmula do SI, que é n menos 2 vezes 180. O n vale 6. 6 lados. Então vai ficar 6 menos 2 vezes 180. Pode ir repetindo o SI aqui. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180. Né? 2 vezes 18 dá 36. 360, 720. Aqui no caso aqui o SI vai dar 720. E se ele quiser o ângulo interno? Basta dividir o SI pelo N. O que é o SI? É o N menos 2 vezes 180 dividido por N. Mas a gente já calculou o SI. Quanto que vale o SI? 720. Então vai ficar 720 dividido para 2. Perdão, 2 não. Número de lados. Quantos lados tem? 6. Então você tem que fazer uma conta de dividir 720 dividido para 6. 7 dividido para 6 dá 1, sobra 1, abaixo 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 é 12, para 12 nada, baixou o 0. 0 dividido por 6 dá 0. Então, cada ângulo interno mede 120. Caso esse ângulo aqui assim, ó, se ele perguntasse quanto que mede cada ângulo desse aqui, 120. Se você somar 120 6 vezes, vai dar 720. Mas no caso aqui, ele não quer o ângulo interno, ele quer o ângulo externo. E a gente vai ver mais à frente, e já já a gente vai dizer quanto que mede o ângulo externo. Aqui no caso a gente sabe que é a letra A, porque é a única que fala de hexágono, né? Mas o que eu quero ressaltar para você aqui é como encontrar o ângulo interno. Basta dividir pelo número de lados. Pega a soma, que é o SI, e divide pelo número de lados. Beleza? Soma dos ângulos externos de um polígono. Eu peguei aqui e recortei esses ângulos. Se você juntar, você vai observar que este ângulo, se você juntar todos esses ângulos aí, o rosa, o laranja, o amarelo, o azul e o verde, quando você junta todos eles, isso dá uma volta completa. Uma volta completa é 360. Ou seja, se tu pegar os ângulos externos de qualquer polígono e juntar, sempre vai dar 360. Tem uma outra forma de nós verificarmos isso. Ó, imagine aqui, ó, uma forma mais algébrica. Aqui a gente fez uma construção geométrica. Imagine que aqui é A1 e aqui é B1.
Aqui é A2, os ângulos internos eu estou chamando de A, e os ângulos externos de B. A3, B3, A4 e A5. Vamos fazer melhor? Deixa eu botar os ângulos externos de azul. Isso vai facilitar para a gente. Vou botar aqui de verde. Aqui B1, B2, B3, B4 e B5. Eu quero saber o que dá 360. Professor, faça uma demonstração para mim mais algébrica. Vamos somar. Você sabe que o A1 com B1 dá 180. Você sabe que esses dois aqui juntos também dá 180. Esses dois aqui juntos, 180, que é meia volta. Esses dois aqui juntos, 180. E esses dois aqui juntos, 180. A gente tem ali, pessoal, 5 vezes 180. Quem é 5 vezes 180? É o A1. Vamos botar aqui primeiro os A. A1, A2, A3, só um momento, por favor. Vamos lá. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, para que caiba aqui. Então, ó, o A1, vou deixar um espaço aqui porque eu vou botar o B depois. A2, A3, A4 e A5. Vou botar o B de verde para destacar ali. Mais o B1, mais o B2, mais o B3, mais o B4, mais o B5. Certo? Eu estou somando. A1 com B1 dá 180. A2 com B2 dá 180. Tudo dá 180. Quantas vezes tem um 180 ali? 5 vezes. Porque tem 5 lados. Certo? Vamos juntar os ângulos que estão de vermelho. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Vamos juntar os ângulos que estão de verde. B1, B2, B3, B4, B5. Isso dá igual a 5 vezes 100 e... Pessoal, os ângulos de vermelho é o SI. São a soma de todos os ângulos internos. E os ângulos de verde é o SE, que é a soma dos ângulos externos. Certo? É a soma dos ângulos externos. O SI, como é que a gente encontra o SI? 5 menos 2 vezes 180. Mais o SE, que é a soma dos ângulos externos, isso dá 5 vezes 180. Certo? 5 vezes 180. 5 vezes 180. 5 vezes 180, só estou repetindo. Aqui vai dar 3 vezes 180, mais o SE, mais o SE, 5 vezes 180. Basta passar o 3 vezes 180 para o outro lado diminuindo. Repete o SE.
repete o SE. Aí vai ficar 5 vezes 180 menos 3 vezes 180. Basta colocar o 180 em evidência. Em evidência é botar em destaque. Então vai ficar 5 menos 3. Vou botar um parêntese. Vezes 180. A gente só repete 180. Quanto que é 5 menos 3? Quanto que é 5 menos 3, pessoal? 5 menos 3 dá 2. Certo? 5 menos 3 dá 2. Então, o SE vai ser 2 vezes 180, que dá quanto? 300 e... Nós fizemos aqui com pentágono. Mas se você fizer com um polígono de N lados, ao invés de ficar 5, ao invés de ficar... Se você, ou melhor, aqui a gente fez com um polígono de 5 lados, mas se você fizer com um polígono de 6 lados, sempre vai dar 380. Sempre vai dar 2 vezes 180, tá? Porque aqui no caso, ó, seria 4. Aí ficaria 6 menos 4, 2. Se fosse com 7, 7 menos 5, tá? Mas o que você precisa saber é, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai ser 360. Aí você pode resolver aquela questão, ó. Pega os 360, porque ele quer a medida do ângulo externo. Então, o ângulo externo é 360 dividido por 6, que vai dar 60. Letra A. Certo? A gente sabe que o ângulo externo, a gente acabou de ver, que dá 360. Eu quero descobrir quanto que mede cada ângulozinho desse aqui, como a gente fez nesse exemplo. No caso aqui é um hexágono, 6 lados. Então você sabe que a soma dos ângulos externos é 360. Quantos lados tem? 6. Então tu vai dividir por 6. Então toda vez que você quiser um ângulo externo, vai ser o SE dividido pelo número de lados. Mas quem é o SE? Sempre é 360. Então você chega a essa fórmula aqui, ó. O AE, que é o ângulo externo, é 360 dividido por N. Isso de um polígono de 6 lados. No caso aqui é um hexágono, então você troca por 6. Isso vai dar 60. Como a gente fez lá no exemplo anterior. Certo? Vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui que a gente precisa refletir um pouco mais. Eu quero quanto que mede este ângulo Y, que é um ângulo externo. Mas, obviamente, se você descobrir quanto que mede esse ângulo aqui, você resolve. Vou chamar aqui de X. Esse polígono aqui, qual o nome desse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. 5 lados. Então, eu vou descobrir quanto que mede a soma do pentágono. Soma dos ângulos internos. Pega a fórmula. SI é N menos 2 vezes 180. Mas quanto que é o N? 5. 5 menos 2 vezes 180. Quanto que é 5 menos 2? 3. 3 vezes 180. 3 vezes 18 é 54. Vai dar 540. Certo? 540 é a soma de todos. Se eu juntar 90, mais 90, mais 160, mais 95, mais x, tem que dar 500 e... Então você soma tudo. Esse aqui significa 90, né? 90. Você tem que fazer... Vamos botar logo 180. Porque 90 mais 90, 180. Mais 160... mais 95, mais o x,
Isso tem que dar a soma dos ângulos internos, que é 500 e... Junta esses três, aqui dá 280, 340, 340 mais 95, 13, 435. Mais x igual a 540. Passa o 435 para o outro lado, diminuindo. (540 menos 435). Isso dá quanto? Dá 65 mais 40, né? 65 mais 40, 105. O x é 105. Só que aqui a gente sabe que é 180. Deixa eu botar aqui de outra cor, vou botar de rosa. Aqui é 180. 180 180 tira 105, obviamente vai dar 75. Então o ângulo Y mede 75. Você entendeu? Primeiro a gente encontrou a soma dos ângulos internos do pentágono, da 540. Descobrimos esse ângulo interno aqui que faltava, que é o X. Junta tudo e vê o que falta para 540, no caso 105. O Y é suplementado X, ou seja, os dois juntos dá 180. Então o Y tem que ser 75. Beleza? Qual o polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a... Lembra a fórmula dos ângulos internos? N menos 2 vezes 180. Isso está dando um total de 2.340. Vamos aplicar distributivo aqui, né? Ou se preferir assim, ó, multiplica pelo y, ou multiplica pelo 2. Então vai ficar n vezes 180, ou 180 vezes n, é 180n. 2 vezes 180, ou 180 vezes 2, é 300 e... Isso tem que dar o total de 2.340. Passo 360 somando. Repete o 180n. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, pessoal. 2.340 mais 360. Aí você soma aí, ó. 0, 10, vai 1, 7. Isso aqui dá 2.700. Igual a 180. Basta dividir 2.700 para 180. Para facilitar, podemos cancelar um zero aqui. Fica 270 dividido para 18. 27 dividido para 18 dá 1. Né? Sobra 9. Baixa o zero. 90 dividido para 18 dá 15. Você pode conferir. 15 vezes 18. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, 1, 4, 9. Então, este n vale quanto? 15. Ou seja, o polígono tem 15 lados. Qual é o nome do polígono? Né? Pentadecágono. Pentadecágono. Certo? Decágono é 10. Penta, 5. 10 mais 5, 15. Pentadecágono. Certo? Beleza. E para finalizarmos, vamos fazer uma questão do Enem. Tá? Sobre também... Ó, de acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F. E o juiz está na posição I. Então, o lutador está aqui na posição G, na posição F,
E o giz está na posição I, certo? O triângulo IGH é equilátero, isso é importantíssimo. Por quê? Quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Os três lados têm a mesma medida e esses três ângulos aqui também têm a mesma medida, pessoal. Deixa eu botar os ângulos de outra cor para não confundir. Vamos botar de azul. Os ângulos, vou botar uma setinha aqui, cada ângulo mede 60 graus. Ângulo azul. Vamos lá. GIF é o ângulo formado pelas semi-retas com origem na posição do juiz, respectivamente, passando pelas posições de cada lutador. Então, ele quer, vou fazer aqui de este ângulo aqui que ele está marcando. Deixa eu só afinar esta reta aqui. Este ângulo aqui, este ângulo é o ângulo GIF. Ele quer saber, né, a medida desse ângulo GIF. Vamos observar. Vamos tentar pensar aqui na figura. Aqui a gente sabe que é 60, certo? Vou dar um zoom aqui para a gente... Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Acho que vai melhorar para a gente aqui. Deixa eu só puxar para o lado. Vamos lá. Então, aqui é 60 graus, aqui é 60 e aqui é 60. Ele quer este ângulo aqui, GIF. Se você descobrir esse aqui, você obviamente descobre esse. Vamos pensar um pouco, pessoal? Vamos lá. Isso aqui é um polígono regular, um octógono regular. Então, esse lado aqui é igual a esse. Então, a gente tem um triângulo isósceles ali, Qual o triângulo é o triângulo isósceles? Vou fazer aqui o desenho do triângulo. Esse aqui é o triângulo G, F e I. Ele quer esse ângulo aqui. Quanto que mede? Se você descobrir quanto que mede esse ângulozinho aqui, e esse, vamos lá. Aqui mede 60, que é esse ângulo aqui, certo? Aqui a gente vai chamar de X. Só que esse lado é igual a esse aqui, Esse lado aqui é igual a esse, que é o lado do octógono. Esse aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então aqui também é X, porque os ângulos da base de um triângulo isósceles, aqui é um triângulo isósceles, é X e X, certo? É X e X. E aqui é fácil de descobrir, pessoal. Basta você pegar, deixa eu dar um delete aqui, basta você pegar e descobrir quanto que mede cada ângulo interno, a soma dos ângulos externos, cada ângulo interno vai ser o SI dividido por N. O octógono. O octógono é 8 menos 2 vezes 180, dividido para 8.
Vai dar 6 vezes 180 dividido para 8. 6 vezes 180. 6 vezes 180. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. 1080. Então vai dar 1080 dividido para 8. Vamos dividir aqui. 10 dá 1, sobra 2, abaixo 8, 28 dividido para 8. Dá 3, 3 vezes 8, 24, sobra 4, abaixou o 0, 40 dividido por 8 dá 5. Então aqui deu 135. 135. Aqui já tem 60, ó. Aqui já tem 60. 135 tira 60, quanto que é, pessoal? 75, né? Então, esse pedacinho aqui é 75. Então, você tem um triângulo aqui, pessoal. GFI, tem um triângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo dá 180. Então, é 75 mais 2x igual a 180. Passa 75 diminuindo. A 75 diminuindo. Isso vai dar 105 dividido para 2. Quanto que é 105 dividido para 2? Vamos apagar aqui. 105 dividido para 2. 10 dividido por 2 dá 5. Sobra nada. Abaixo 5. 5 dividido para 2 dá 2, sobra 1, não dá para dividir, bota o 0. 52,5. Letra E. Então vamos recapitular. Ele queria o ângulo verde aqui. Esse ângulo verde. Mas eu precisava verificar que eu tinha um triângulo equilátero aqui. Logo, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, porque é o lado do octógono. Esse lado aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse, que é um octógono regular. Todos esses lados que eu vou marcar agora são iguais, têm a mesma medida. Por isso que eu posso afirmar que esse lado GF é igual ao GI. Isso é importantíssimo, porque quando eu faço isso, eu descubro que eu tenho um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, eu chamei o ângulo G e F de X. Então, aqui também vai ser X. Como aqui é 60, eu descobri que um ângulo interno mede 135 do octógono, fica 135 menos 60 dá 75. Aqui de azul. Triângulo. Juntando os três ângulos dá 180. 180 tira 75, que é esse aqui, ó. Dá 105, dividido para 2 dá 50. Então, a letra E. Beleza, galera? Tá? Tentem fazer. Deixa eu só diminuir o zoom aqui. Para que você visualize toda a questão. Tá? Então, a gente descobriu quanto que mede o ângulo G e F. O ângulo G e F mede 52,5. Beleza? Bons estudos e até uma próxima, galera. Um abraço.